Dando sequência às nossas aulas sobre Revolução Francesa, chegamos a mais uma parte. Hoje a gente vai ver a parte da Convenção. Já vimos a Assembleia Nacional Constituinte, vamos ver a Convenção hoje e ainda teremos a terceira e última fase, a dos girondinos. Hoje eu tenho uma surpresa, a gravação dessa aula é ao vivo, durante o sexto período da turma 221 e depois no final eu vou mostrar eles para vocês. Então eu estou contando com a colaboração deles aqui, porque eu ainda nunca tinha feito isso. E tem que ser com certeza uma gravação nota 10, porque vai ser depois material de estudo para a prova. Então tá, começando por aqui, a Convenção Nacional, a segunda fase da Revolução, é quando os jacobinos vão estar no poder. Vamos retomar algumas coisas. Durante a fase da Assembleia Nacional, que foi a primeira, nós vimos o terceiro estado se mobilizando para chegar no poder. Depois disso, no final da Assembleia, os dois principais grupos do terceiro estado, jacobinos e girondinos, eles começaram a ter um pequeno desentendimento. E aí vai acontecer alguns fatos que vai condicionar os jacobinos a tomarem a frente do processo revolucionário. Vai ser a partir da convenção que a França vai virar uma república, por exemplo. Que a França vai mudar até mesmo o seu calendário. Uma série de modificações de cunho mais radical vão acontecer agora. Pois muito bem, a Convenção Nacional, a segunda etapa, ela vai de 1792 a 1795. Durante a Convenção, ainda que os jacobinos estejam no poder, há um conflito constante com os girondinos. Tanto é que o final do período vai ser quando os girondinos vão retomar a frente do processo. Jacobino é aquela pessoa que veio, como eu falei no vídeo anterior, ele ganha esse nome porque eles são vinculados ao convento de Saint-Jacques. E além disso, quando eles estão na sala de votação, eles se colocavam à esquerda da sala e na parte mais alta, também conhecida como montanha. Então a gente vai ver às vezes jacobino ser tratado por montanheses, por exemplo. E além disso, os jacobinos vão inaugurar, como eu havia dito, uma fase mais radical, de mudanças mais radicais. E agora a gente vai passar a ver que mudanças foram essas. Num primeiro momento, fica uma dúvida. O que fazer com o rei? Porque o rei havia sido capturado pela primeira vez, tentou fugir, foi trazido para Paris. No final da Assembleia Nacional, a França não sabe o que fazer com o rei. Alguns querem a morte dele, outros querem que ele volte a reinar. Temos uma interrupção? Não tem problema. Vamos lá. E aí fica a seguinte questão. O rei vai ser julgado, ele vai ser acusado de ser um traidor. E durante a sua defesa, o rei Luís XVI teria dito a seguinte frase: dos crimes que me acusam, não posso ser culpado, pois quando os cometi, não havia lei alguma que me impedisse de cometê-los. E é verdade, porque se ele era um rei absolutista, ele tinha todo o direito de agir conforme ele queria. E aí quem está na votação, o acusando, é Robespierre, um jacobino radical. E o Robespierre diz assim: aqui a lei não é a do absolutismo. Aqui a lei é a da revolução. E o seu crime é crime hoje, é crime amanhã e será crime sempre. Obviamente, o Luís XVI sai dali condenado e ele vai pagar com a própria vida. Ele vai ser guilhotinado em janeiro de 1793, que era de fato um desejo dos jacobinos. Aqui eu faço uma pausa e te apresento o seguinte: quando os outros reis da Europa, porque a Europa tinha terminado com o absolutismo, mas ela ainda tinha algumas monarquias espalhadas pelos outros países da Europa. E esses outros países, incluindo a Inglaterra, vai começar a se preocupar, só um pouquinho. Se tiraram o rei e guilhotinaram ele, talvez essa revolução se espalhe para outros países e a gente também tenha o rei daqui guilhotinado. E aí começou a causar um mal-estar e os países da Europa vão começar a fazer uma coligação contra a França. O que vão ser essas coligações? São reunião armada, né, soldados de diversos países que vão invadir a França para tentar barrar a Revolução. No total, durante o período da Revolução Francesa, foram 7 coligações feitas. E ao longo de todo o processo revolucionário, tá, gente? Só que do total dessas 7, 5 delas foram vencidas pela França. E dessas 5 vitórias, 4 foram comandadas por uma figura que tu conhece bem: Napoleão Bonaparte. Então não é à toa que quando ele chegar no final da terceira fase da Revolução, lá no diretório, que eu vou apresentar na próxima aula, ele já é um grande nome, ele é um general de sucesso. O
o sucesso dele, em parte, está aqui, dessas empreitadas que ele faz para defender a França. Pois muito bem, volta para a convenção. Não te perde, volta para a convenção. A convenção é a fase republicana. É a fase de uma nova Constituição. Mas espera aí, na Assembleia Nacional Constituinte, fase passada, não tinha tido uma Constituição? Tinha. Mas quando os jacobinos chegam ao poder, eles fazem uma nova Constituição. E eles se prometem, eles se propõem a fazer o seguinte, que nessa nova Constituição, uma nova era da França começava, a era republicana. E a essa Constituição se deu o nome de Constituição do Ano 1, uma Constituição de grande inspiração russoniana. Rousseau, grande iluminista. Se impõe o voto universal masculino, porque na Constituição anterior, da primeira fase, era uma Constituição onde era permitido o voto censitário, o voto por renda. E se agora é república, o voto é universal e masculino, ok? Vão se confiscar definitivamente quaisquer terras que sejam dos nobres, e aí vai se ter uma ideia de se tentar uma reforma agrária. Além disso, vai se abolir a escravidão das colônias africanas, porque a República não quer dialogar com a ideia de escravidão. O problema vai ser que depois essa lei vai ser abolida. Na hora aqui foi maravilhoso. Vai durar pouquíssimo tempo essa ideia de abolir a escravidão, ok? E por fim, mais duas novidades. O ensino vai ser público. O ensino vai ser público, gratuito, e ele vai ensinar os valores republicanos. E por fim, o governo francês ele vai ter uma nova divisão. A partir de agora, nós temos 3 setores que governam a França. Um comitê de salvação pública, um comitê de segurança e um tribunal revolucionário, que vai julgar todos aqueles que estão se colocando contra a revolução. Isso aqui é um prato cheio para matar girondino, para matar nobre, para matar qualquer pessoa que não se coloque ao lado dos jacobinos, ok? Quais são os problemas na convenção? Os problemas começam com algumas revoltas. Aqueles que ainda defendiam a monarquia vão fazer a chamada revolta da Vendéia, ok? E a revolta da Vendéia, ela tem esse caráter, ir contra os jacobinos, porque eles romperam com a ideia da monarquia. A revolta da Vendéia, ela vai ser sufocada logo depois. Nesse momento, os girondinos, que representam uma alta burguesia, vão começar a se distanciar cada vez mais dos jacobinos. E aí vai começar a se acirrar essa disputa entre eles. Daqui a pouco eu vou mostrar um episódio que é bem emblemático dessa briga entre girondino e jacobino. Quando um girondino, aliás uma girondina, vai matar um jacobino, ok? Além disso, durante a convenção, há uma alta da inflação. E aí surge um debate. Por que vai inflacionar mais os preços na França? Agora pare e faça o seguinte posicionamento. Quem é girondino pertence à alta burguesia. São os caras que estão ali no comércio. Se os girondinos começam a se afastar dos jacobinos, os negócios dos girondinos, a economia que eles movimentam, ela vai começar a sofrer esse efeito. Se eles deixarem de fazer grandes comércios, grandes transações econômicas, os preços vão começar a subir. Então aqui tem um debate que eu não vou entrar agora muito a fundo. Mas será que essa inflação não tem a ver com esses girondinos que estão se afastando dos jacobinos? De propósito? Não sei, fica a dúvida. E por fim, nesse meio tempo, Robespierre vai dizer o seguinte: só tem uma maneira da gente controlar essa inflação. Nós vamos fazer a chamada lei do preço máximo, ou também chamada de máximo geral. Continuando nossa aula, a lei do preço máximo, na prática, ela não vai ser efetiva para conter a inflação. E aí o descontentamento popular com os jacobinos vai ser mais crescente. A gente já está se encaminhando para a fase mais radical ainda da convenção. Pois bem, em maio de 1793, os jacobinos vão ser pressionados pelos sans-culottes para prender os girondinos, porque a situação está insustentável. E aí vai ocorrer uma ideia de que os jacobinos vão sofrer um golpe para serem tirados do poder. Pois bem, um fato agrava essa situação. Uma girondina vai se passar por amiga de um jacobino. Esse jacobino se chama Marat, que ele participa da convenção. E esse Marat vai estar na sua casa, e ele era muito conhecido na época por nunca trancar a porta da sua casa. E aí essa girondina, era uma mulher, disfarçada, amiga, enfim, foi lá na casa dele visitar, enfim, há boatos que ela teria dito que seria faxineira na casa dele, algo assim.
e ela mata ele na banheira da casa dele. E aí o Mahat vem a falecer, e aí a figura do assassinato dele vai ser um símbolo da fase mais radical da convenção. Estão matando os jacobinos, há um complô contra os jacobinos. Esse é o Mahat morto, tá? O Robespierre vai encomendar uma pintura do Mahat no seu leito de morte. Essa pintura vai ser feita por um artista chamado Davi, um grande artista do século XVIII, tá? E aí, o Mahat, se vocês forem perceber, ele vai ser pintado para lembrar uma imagem de um Marte, alguém que morreu em nome da pátria. E esse Marte quer lembrar Jesus Cristo, ok? E aí tu tens a imagem do Mahat. Vamos mais um pouquinho? Robespierre vai usar o assassinato do Mahat para potencializar que ele precisa tomar a frente do processo revolucionário e fazer algumas ações mais efetivas para romper com esse possível golpe contra os jacobinos. Inicia-se o período do terror, ok? O período do terror vai ser um período muito curto, mas muito intenso. E nesse período do Robespierre, o período do terror, as medidas mais radicais são: nós vamos eliminar com os meses do ano. Nós vamos dar novos nomes aos meses do ano. Para que isso? Por quê? Porque a França agora é uma república e ela vai estar afastada de qualquer valor cristão e qualquer valor antigo. Então os meses do ano passaram a lembrar estações do ano ou épocas de trabalho. Eu não tenho de cor todas as associações, mas, por exemplo, vai ser brumário, termidor, mês do floral. Todos os meses têm associação com algum evento ou da natureza ou em relação às colheitas do trabalho, ok? Parece talvez às vezes uma medida boba, mas não. Para o Robespierre era o símbolo da nova França, uma França livre de qualquer influência religiosa. Ele descristianiza a França totalmente. Inclusive feriados que lembravam datas cristãs seriam extintos do calendário. Pois bem, no novo calendário do Robespierre, as semanas têm 10 dias e não mais 7. Obviamente que isso depois voltaram atrás. E por fim, ele vai trazer o Mahat como o grande salvador da França. O Mahat vai virar um símbolo da França. E aí, o Robespierre vai cometer durante esses meses do período do terror o maior número de guilhotinas da França. Estima-se que 30 mil pessoas foram guilhotinadas em questão de meses na França por se colocarem contra a Revolução. Pois bem, quando tu coloca alguma ideia no mundo, às vezes tu pode ser sufocado por ela. No caso, morto, porque o Robespierre ele vai ser acusado de terrorista. E aqui vem uma análise. Tu que está em casa, está ligado, está quase dormindo na minha frente. Agora acorda um minutinho para fazer uma análise importante. O termo terrorista, ele surge nessa época, no século XVIII. Só que hoje, o símbolo terrorismo, a palavra terrorista, ela tem o seguinte símbolo para ti. É um árabe muçulmano que explode um prédio. Um absurdo de erro histórico tu me dizer que um árabe muçulmano é um terrorista. Para começar, nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, e nenhum dos dois necessariamente é terrorista. Só que hoje a gente tem essa ideia, que o terrorismo ele vem revestido de violência, enfim, de uma série de outros fatores que agora não vem ao caso. Nesse caso aqui, terrorista é aquele que luta, que foi um traidor da pátria. Ou aquele caso de um republicano que foi radical demais. Porque o Robespierre acabou usando do seu poder para matar indistintivamente milhares de pessoas. É por isso o terrorista. Ele causou o terror. Ele foi um radical, um republicano radical demais. E por isso era o terrorista. Entendeu? Excelente análise, não acharam? Eu adorei. Vamos terminar com o período do Robespierre? Se ele botou todo mundo na guilhotina, guilhotinado também foi. E aí, nós vamos ter os girondinos começando a se organizar para voltar ao poder. Os jacobinos se desorganizaram muito depois que o Robespierre tomou a frente da convenção, durante essa fase republicana. E aí, os girondinos vão resolver fazer um golpe para tirar os jacobinos do poder, evitar que eles voltem depois que o Robespierre morreu. Pois bem, os girondinos vão fazer o chamado golpe 9 do Termidor, ok? E aí, esse golpe vai promover a volta dos girondinos no poder, vão haver eleições, uma série de outros detalhes que eu vou falar agora, e vão fazer a volta deles, mas não vai encerrar a república. Se eu não havia falado antes, a fase republicana na França, ela vai durar até o ano de 1804.
Só com a figura de Napoleão Bonaparte, já estando no governo francês, é que vai se dar a mudança da forma de governo, tá? Até 1804 vai prevalecer a República. Pois muito bem, quando os girondinos voltam ao poder, eles decidem fazer outra Constituição, claro, para anular o que os jacobinos tinham feito na Convenção e para trazer outros valores. Lembre-se, Girondino é alta burguesia. Vem uma série de mudanças significativas aí. E esse é o problema das provas, porque vocês se confundem. São muitas constituições, umas seguidas das outras. Essa Constituição vai receber o nome de Constituição do ano 3. E agora ela vai ter uma conotação diferente daquela do ano 1, feita pelos jacobinos. Nessa, se anula o preço máximo, que já havia sido feito antes. Nessa, se anula o voto universal e volta para o censitário. Se abole aquela questão de ter anulado a escravidão. Volta a permitir escravos nas colônias africanas. E fecha-se os clubes jacobinos. Nesse momento do golpe, os girondinos vão se organizar e vão decidir o seguinte: governo nas mãos de um não é bom. Vamos eleger 5 representantes para fazer o governo na França. 5 diretores. Nós estamos chegando na fase do diretório. A fase que vai encerrar a Revolução Francesa, a terceira e última fase. Então, só para a gente recapitular e fazer o fechamento. Nós começamos a Revolução quando o terceiro Estado tomou a frente do processo revolucionário. Vivemos a primeira fase, a fase da Assembleia Nacional Constituinte. Depois fomos para a Convenção, que foi a que vimos hoje, no momento que os jacobinos ficaram mais à frente do processo revolucionário. E agora entramos na terceira e última fase, a fase do diretório. Volta o terceiro Estado com os girondinos, que era a ala mais conservadora, e do diretório, no final do diretório, é que a gente vai ver a figura do Napoleão Bonaparte. E aí a gente vai estar encerrando a Revolução Francesa. Não sei se tu dormiu, não sei se tu mexeu no celular, não sei se tu conversou com a tua coleguinha aqui sem eu ver, mas eu agradeço aos meus queridos alunos por terem participado dessa gravação. E não esqueçam que nós vamos ter mais uma gravação agora dessa fase do diretório com a outra turma. Muito obrigada, meus amores. Palmas para nós. Te vejo no próximo vídeo. Querem gravar mais alguma coisa? Dá um tchauzinho pra câmera. Tá. Dá um tchauzinho, que lindo! Cadê o Lucas? Senta. Pra mim, pra nós botarmos essa da edição. Tchau, tchau.